Doutor Patrick, vamos continuar então o nosso bate-papo? Quais são os outros, então, tratamentos medicamentosos que a gente tem à disposição hoje? Você falou do anticoncepcional, tem outros? Tem outros. Na verdade, os tratamentos medicamentosos vão ser tanto analgésicos quanto hormonais. Então, muitas mulheres eu vou conseguir controlar somente com analgésicos simples. Legal. E se estiver ok, perfeito. O que vai me levar ao tratamento não basicamente é a clínica da paciente, seja uma clínica de dor ou uma clínica de infertilidade. Então, eu tenho que tratar isso e melhorar a qualidade de vida dela. Então, o tratamento clínico dela vai passar por analgésico, por tratamentos hormonais, por uma eventual acupuntura, Ai, que legal! por uma eventual fisioterapia de assoalho pélvico, pelo estímulo à prática de exercícios físicos, porque a prática de exercícios físicos vai liberar endorfinas, que são analgésicos próprios do organismo. Até para endometriose ajuda, então, fazer atividade Até física. para endometriose ajuda. Dentre os tratamentos hormonais, há alguns anos foi lançado o Dienogest, que é uma progesterona voltada exclusivamente para o tratamento de endometriose. E alguns estudos mostraram uma redução de lesões. Na realidade, o que a gente tem observado depois que caiu ao amplo uso mesmo, é quase que semelhante a uma progesterona convencional. Então, ele funciona como um anticoncepcional com resultado um pouco melhor. Infelizmente, nenhum dos tratamentos clínicos ele vai acabar com a lesão, ele vai fazer a lesão regredir. No máximo, a gente vai estacionar a lesão. Porque isso depende de mulher para mulher ou a lesão vai sempre aumentando? Na verdade, não é que ela sempre vai aumentando. A evolução progressiva dela é difícil da gente ainda conseguir fazer essa causa e efeito. Tá. Tanto que antigamente a gente pensava que a endometriose superficial poderia se tornar uma profunda. Hoje em dia a gente pensa que a superficial é uma coisa que quase todas as mulheres têm e que não dá sintoma. E a profunda é uma doença diferente. A profunda é quando a gente infiltra mais do que 5 milímetros em algum determinado órgão. No tecido, então, do outro órgão? Exatamente. Quando a gente tem uma infiltração menor do que isso, a gente chama de superficial. E a superficial, se a gente fizesse uma laparoscopia, se eu colocasse uma câmera dentro da barriga de 100 mulheres aqui, boa parte delas poderia ter a superficial, sem sintoma algum. Então, sem gerar infertilidade ou pode? Sem sintoma nenhum, porque a superficial, na realidade, ela acaba não tendo uma distorção anatômica, porque ela não infiltra o suficiente. Então, ela vai e volta sozinho. Isso é uma teoria, tá? A gente imagina que seja assim. E que a profunda seja uma doença diferente, que essa sim cause não só as distorções anatômicas, mas toda a alteração no pool inflamatório da região, dificultando a gravidez. Então, eu preciso tratar, eu posso usar também uma coisa chamada análogo de GNRH. O que é isso? É uma droga que foi inicialmente desenvolvida para usar em câncer e hoje a gente usa em várias outras coisas. A gente bloqueia, a gente causa uma menopausa temporária naquela mulher. No câncer de mama, no câncer de próstata no homem, no câncer de testículo, no câncer de ovário, a gente não pode ter o hormônio sexual circulando. Tá. Então eu não posso ter testosterona, estrogênio, tudo. Então a gente precisa bloquear as gônadas. Como que a gente bloqueia? Com um análogo. Só que o análogo eu não posso usar por mais do que 6 meses. Então assim que eu suspender o análogo, eu vou ter uma volta dos sintomas naquela paciente, porque a lesão ficou somente estacionada enquanto eu estava com o análogo. Então a gente tem que saber quando utilizar. Hoje em dia, antigamente, quando foi descoberta essa associação com o análogo, usava-se meio que indiscriminadamente para todas as pacientes. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje são poucas as pessoas que a gente acaba indicando realmente. Mas o importante tem as exceções, mas, de um modo geral, eu sempre vou tentar tratar clinicamente aquela paciente. Sempre. Primeira tentativa é sempre clínica? Sempre clínico. Na falha desse tratamento clínico, a gente pensaria no tratamento cirúrgico. Lógico, tem lesões específicas em locais específicos que a gente indica a cirurgia de cara, mesmo que a paciente não tenha sintoma nenhum. Diga como que poderia ser isso. A paciente chegou no meu consultório para rotina. Hoje em dia é difícil vir a rotina propriamente para o consultório, que acaba vindo muito mais endometriose, mas veio uma paciente para a rotina no consultório, eu fui fazer um exame de toque nela, opa, tem uma lesão aqui que parece ser endometriose. Aí eu investigo e ela tem lesão de endometriose, mas ela não tem sintoma nenhum. E trata quando não tem sintoma? Não.
eu vou continuar observando aquela mulher. Entendi. Entendeu? Eu posso deixar ela com anticoncepcional, se ela não quiser gravidez ainda, e vou observando. Tanto observando se aquela lesão vai crescer, se aquela lesão está em algum lugar que eu preciso mexer imediatamente, ou se ela está estacionada num local tranquilo que a gente vai continuar acompanhando. Quando você fala de utilizar o anticoncepcional, você fala de utilizar e fazer a pausa, ou nesse caso é de uso contínuo? Então, de um modo geral, quando a paciente tem endometriose, a gente fala para usar contínuo. Tá. Por quê? Por dois motivos. Um, porque quando ela menstrua, ela tem dor, né? De um modo geral. E dois, porque uma das teorias que eu falei para você do aparecimento da endometriose é a menstruação retrógrada. Se eu bloquear aquela menstruação, eu vou bloquear a menstruação retrógrada também. Então, eu diminuo a chance de uma progressão ou de surgimento de novos focos de doença. Então, a gente acaba usando ele de maneira contínua. Tá. Perguntinhas aqui. A Iraci do Tocantins ligou para cá. Diz que tem infecção, doutor, no útero e nos ovários. Pergunta o que ela toma. O médico pediu para que ela tomasse um remédio de dose única. Ela toma e diz que não está fazendo o efeito que ela esperava. Pergunta se pode ser um quadro de endometriose. Então, difícil o que ela está falando, o que ela está relatando, né? Para poder falar em infecção de útero e ovários, eu precisaria estar examinando, precisaria estar vendo realmente o que está acontecendo com ela. Saber qual foi o remédio de dose única que foi prescrito, tudo isso. Então, não vamos criar alarmes aqui também, não, né? Assim, não precisa fazer um alarde de que todo mundo vai ter endometriose. Tá. Né? Corrimento não tem associação com endometriose. Tá. Então, a grande maioria dos corrimentos são por fungos, que a gente trata com dose única, que eventualmente falha o tratamento e a gente vai utilizar um outro tratamento prolongado. Agora, se ela não fica... A distância é muito difícil do doutor falar, a gente já sabe isso. Agora, se ela não está satisfeita, se de repente está com dor, ou ela está sentindo algum incômodo, pode ter ou não a ver com essa infecção. A gente não sabe, nós somos leigos. Precisa voltar no médico. Precisa voltar no médico. Essa mensagem é exatamente, perfeito. Ela precisa voltar no médico. Porque a gente não sabe se tem relação ou não. De repente, tá com um corrimento que está atrapalhando. Ou uma secreção que ela nunca teve, de repente. Uma dor que ela achou que não devia mais estar ali. Volta no médico. Dê preferência no médico que prescreveu esse remédio para ela. Sem dúvida nenhuma. Mas se não, vá munida dessas informações. Então, do que você está sentindo, Iraci, e leve, de repente, o remédio que você está tomando. É muito importante levar o remédio. A gente vê muito paciente que chega assim, eu tomei aquele remedinho azul, aquele remedinho rosinha. Tem números, né? Então, é muito importante levar ainda mais remédio. o médico, que deve conhecer 1 bilhão de remédios que tem o revestimento parecido. E dependendo do laboratório, a mesma droga tem um revestimento diferente. Então, é muito importante levar o remédio pra gente. E eles, por isso, às vezes, que é tão difícil também. Às vezes, é incrível pensar nisso, né? Mas eu já ouvi falar que, às vezes, o revestimento não vai bem para um, vai bem para o outro. Né? É a mesma droga, é o mesmo medicamento. Por causa do revestimento, não vai bem para uma pessoa, vai bem para outra. Sebastiana, de Minas Gerais, também ligou para cá. Pergunta para a filha dela, que hoje tem 13 anos. Começou a menstruar com 11. Tem a menstruação irregular, às vezes menstrua, às vezes fica meses sem menstruar. Às vezes tem muita, muita dor. Quer saber se pode ser endometriose. Às vezes, ter muita dor é uma coisa que a gente... Pelo que eu estou entendendo, quem tem endometriose tem dor sempre. Exatamente. De uma maneira vai ter dor sempre, né? De uma maneira geral. Mas, lógico, não tenho como descartar também. Vá ao médico. Vá ao médico e relate tudo isso para ele. E ele vai... Não é assim... É muito comum com 13 anos procurar um pediatra, né? Ou um especialista em adolescência, que é o ebiatra. Mas é importante você ir num ginecologista. Nesse caso, então, vá ao ginecologista. Vá ao ginecologista. Né? Você não vai ter exame de toque, não precisa ter receio disso, mas vai conversar com ele para ele poder direcionar o que fazer exatamente. Primeira consulta, vai ali, de repente a menina nessa primeira consulta nem vai querer ficar sozinha com o médico. Não tem problema também, né, doutor? Não tem problema nenhum. Na verdade, quando a gente oferece, a gente não obriga. Se ela quiser, se não, tudo bem também. Ótimo. Pais e filhas tranquilas, então, acho que isso é o principal, né? Sem dúvida. Que possam confiar, saber que nada vai ser feito ali sem a concordância delas também. Muitas perguntas. A Miriam de Almeida, ela diz:
que faz 4 anos que ela fez uma histerectomia. Ela disse subtotal e desde então, todo mês, ainda fica apresentando sangramento. A médica de onde ela foi, num posto, disse que passou o tratamento para ela, depois ela ficou bem. Recentemente sangrou de novo. Um outro médico suspeita de endometriose. O que fazer? Quando faz histerectomia? Vamos usar o modelinho aqui para explicar? Uhum. Então aqui, bom, novamente eu tenho o útero inteiro aqui. Dá para focar? Isso, perfeito. Eu tenho o útero inteiro aqui cortado no corte sagital. O que é histerectomia? É a retirada do útero, tá? Somente do útero. A histerectomia não inclui a retirada de ovário e tuba, tá? Então, quando a gente faz a histerectomia total, eu tiro o útero, o corpo uterino e o colo uterino. É possível tirar só uma parte? Não. Sim, é o que ela tem, tá, que é a subtotal. Isso. A subtotal a gente corta aqui, ó. Então, eu tiro somente, deixo o colo do útero e tiro o corpo uterino. Entendi. Mas aí você percebe que dentro do colo do útero também tem tecido rosinha, que é o endométrio. Então, o endométrio também existe dentro do colo do útero. Então, a paciente pode continuar tendo alguns pequenos sangramentos mesmo após uma histerectomia subtotal. E o que a gente faz normalmente quando a gente faz uma histerectomia subtotal? É importante o médico ressecar esse canal endocervical para evitar esses sangramentos. Não tem implicância nenhuma esses sangramentos, é só para a paciente não se incomodar. Às vezes, muitas vezes a histerectomia foi indicada por uma questão de sangramento. E aí ela persiste com algum sangramento, ela não vai querer. Ela vai achar estranho, vai achar que alguma coisa está errada. Dá para fazer esse Dá. processo Então ainda? você pode fazer a histerectomia subtotal e ressecar somente o canal para que essa mulher não tenha esses sangramentos. Recebi várias perguntas desse tipo aqui. Vou fazer aqui para você, vai respondendo enquanto eu encaminho para dar um recadinho para quem está em casa. A pessoa diz aqui: olá, tenho muita dor e a última menstruação veio muito escura. Seria endometriose? Tem a ver com a coloração da menstruação, doutor? Tem nenhuma correlação a coloração da menstruação com endometriose. Na verdade, a gente vê como é comum a associação da endometriose com algumas outras doenças estrogênio dependentes, tipo mioma, tipo adenomiose. É comum um aumento do fluxo menstrual em pacientes que têm endometriose. Perfeito. Vou dar um recadinho para quem está em casa.